Como tudo começou, como eu falei, era tudo uma brincadeira. E aí eu fui criando alguns itens para alimentar aquela noite. E aí é como tá no meu próprio Instagram, que é comida, mais música, mais harmonização, igual a Quintas Gourmet. A cozinha é cheia de sonhadores que fazem dos sabores a sua magia. A gente continua atrás dessas histórias na série Na Ponta da Língua, que conta histórias da culinária do sertão do São Francisco. Tem muita gente que se dedica à culinária e nem sempre eles têm um restaurante, mas sabem como ninguém conquistar os paladares. Hoje, a nossa visita é ao Felipe Zob, que da cozinha da sua casa faz o mundo virtual ter mais sabor. Ficou curioso? Então vem com a gente! Felipe, pra gente começar e podermos te conhecer melhor, conta pra gente quem é Felipe Zob, o que é que você faz na culinária, como é que começou a sua relação? Bem, primeiro agradecer aqui a oportunidade e o convite de vocês, estou super feliz com o projeto. E minha relação com gastronomia eu acho bem engraçada, Adriano, porque assim, se você perguntar, acho que a 95%, 99% dos cozinheiros, eles vão dizer que começaram na boca do fogão com a avó, ou com o pai, ou com alguém que tinha restaurante, eles nasceram naquele ambiente. E eu acho que estou naquele 1%. Minha família não cozinha nada, é até engraçado, minha mãe também não. Mas, por outro lado, meu pai sempre trabalhou com frutos do mar. E aí eu tive um convívio muito próximo com os pescados frescos. E aí também ele vendia muitos produtos para restaurantes japoneses. Isso eu estou falando de 30 a 35 anos atrás. Essa vivência com a gastronomia por esse outro lado, eu acho que foi me conquistando. Tanto que hoje eu sou apaixonado por viajar para comer, criticar comida e tá dentro da cozinha, virou paixão. Bom, e você tem o projeto Quintas Gourmet, né, que, pra quem não sabe, coloca toda quinta-feira na internet uma receita, um prato. Fala pra gente do projeto, porque eu acho que ele é bem isso que a gente admira na gastronomia, que é a conexão entre as pessoas, que é sentar ao redor de uma mesa. Então explica como é o projeto e se isso é uma motivação para você cozinhar também, esse encontro. O projeto Quintas, assim, foi bem natural. Então a gente começa a criar um grupo. Aqui em Petrolina é engraçado, o serviço público, os servidores públicos aqui em Petrolina, eles são... Todo mundo é de longe, ninguém é daqui de Petrolina. Então a gente fica muito alheio às famílias. E aí, para a gente formar um grupo de amigos, o nosso nicho são os servidores. E as farras de final de semana, a gente foi se conhecendo, juntava um grupo daqui, um de outro órgão. E a gente formava esses grupinhos que terminava sendo na minha casa. E eu fazia os pratos, os petiscos do dia todo. E aí, todas as quintas-feiras, a gente ficou com um grupo pequenininho que se reunia de 4, 5 amigos toda quinta no apartamento de um. A gente morava todo mundo no mesmo prédio. Se reunia no apartamento de um para fazer um jantar. Foi quando eu comecei a elaborar mais as receitas. Não era mais aquela comidinha de boteco, eu fui começando a estudar mais a gastronomia a fundo, fazendo cursos, lendo livros, manuais, técnicas francesas, italianas, que eu acho que é onde eu pego mais a minha base, tento
dar o meu toque, mas a minha base mesmo é essa de apresentação. E aí foi quando eu comecei a estudar com esse grupinho de amigos, e aí a gente se reunia toda quinta, porque normalmente um ia ter que viajar na sexta para voltar para a família, esse negócio todo. E aí, por um tempo, as amigas, caramba, Felipe, por que tu não cria algo assim? E aí fomos bolando os nomes, já estamos na Quinta Gourmet, aquilo foi quando saiu Quinta Gourmet. Ainda nem existia Instagram, era Facebook na época, e eu comecei a publicar no Facebook. E aí quando o Instagram, mais ou menos acho que 2013, 14, eu acho que foi a época do Instagram, foi quando eu comecei a postar minhas fotos, as fotos dos meus pratos nesse Instagram. Foi a partir daí que o público em geral foi tomando conhecimento do que era a Quintas Gourmet. E como é que você monta o cardápio do Quintas Gourmet? Quais as inspirações que você vai colhendo? Vê só, eu sou cozinheiro amador, né? Eu não, como eu já disse, não trabalho na gastronomia. Então, minhas referências e minhas fontes não é de uma cozinha autoral. Eu tenho que me inspirar naqueles profissionais que já trabalharam para aquilo, que tem um laboratório em cima disso. E é mais ou menos nessas fontes que eu me inspiro para fazer meus pratos, claro que com minhas adaptações. Então, minhas referências principais são os grandes chefes da região de Pernambuco e do Nordeste como um todo, que eu me espelho para fazer alguma coisa aqui dentro de casa. Então, o Nildo Rocha, Joca Pontes, sempre nessa pegada de pegar, de utilizar produtos regionais com uma roupagem diferente, que a gente chama da nova cozinha nordestina, inclusive, que é você pegar aquela comida mais raiz, que eu amo, que sou apaixonado, que minha referência, inclusive, principal é Júcia aqui, que faz um trabalho muito lindo lá no Flor de Mandacaru. Continuando falando sobre culinária nas redes sociais, Felipe, além de administrar o perfil do Quintas Gourmet, você também tem um outro perfil que vai aí caçando, né, oportunidades na cidade, atrás de mercado e hobbies e restaurantes. Eu queria que você falasse sobre ele também. Esse perfil que se chama o Caçador de Oportunidades, eu criei. Primeiro, ele tem vários objetivos. O primeiro era de eu encontrar, quando eu encontrava ingredientes, isso em 2015, quando eu criei esse Instagram, a gente não tinha tanta oferta de ingredientes gourmet aqui na região. Então, uma forma de eu fazer com que esses produtos circulassem era dando publicidade e explicando o que eram esses produtos diferenciados. Nesse segundo objetivo do Caçador de Oportunidades, era que eu via muito... A cidade tem muitos restaurantes, tem muitos influenciadores, mas que só fazem elogiar. Se você não vê uma crítica, você vê que as pessoas realmente trocam aquela publicidade pela comida ou por algum valor determinado, e eu sentia a falta disso. E aí foi quando eu fiz uma primeira crítica, assim, meio que fora do foco na época do Instagram, que era mais de selecionar produtos, mas eu fiz uma crítica que teve um retorno muito grande do público. As pessoas, eu acho que sentiram credibilidade em ver alguém falar mal de um local que só recebia elogios. Então hoje eu fundamento bastante as minhas críticas no Caçador de Oportunidades, mas eu falo a real. Eu dou a real para aquele estabelecimento se ligar, porque às vezes você chega no dono, dá o feedback e não tem o mesmo retorno quando você dá o feedback numa rede social que é pública. Felipe, em um dos seus textos você chamou o cari, o peixe, né, de lagosta do Velho Chico. E eu fiquei muito pensando sobre essa relação que a gente tem com o produto local, porque tem muita gente que mora aqui e nunca comeu um cari e deve sonhar em comer lagosta. E aí tem esse lugar de discussão. Eu queria saber se você pensa sobre isso e que outros produtos da região você destaca assim como um grande diferencial que a gente tem. É engraçado, quem fala que o cari é a lagosta do Velho Chico não foi uma frase que eu criei. Isso aí já é antigo da região, que eu também não sei quem é o autor.
mas que de fato é um peixe que é bem parecido com o sabor com a lagosta. Ele é um peixe firme, é de carne, apesar dele ser bem cascudo, ele, quando você tira o filé, ele é um peixe firme e ele é um peixe meio adocicado, assim como a lagosta. E realmente, quando você faz você dá clamor para uma frase, lagosta atiça, aguça a curiosidade das pessoas. E assim como o cari, eu também já escrevi sobre o porco preto, que ele é um porco nativo, tem uma fazenda aqui que cria esses porcos. E ele tem uma origem, está tendo um estudo pelo IFE se esses porcos têm uma descendência ibérica. E aí no meu texto botei o porco preto, o pata negra do sertão. Então sempre traz esse clamor para quem está lendo, né, de atrair a leitura. E outros produtos que eu sou fã aqui também da região, tem um amigo que está fazendo um beneficiamento bem legal com a carne de carneiro, não sei se você já ouviu falar no Bom Cabrito, que é João. Ele pega as partes e faz um beneficiamento. A gente também tem um produto bem interessante aqui que eu gostei bastante, que é um rapaz que está fazendo uma cachaça. A gente nem pode falar cachaça porque é aguardente de frutas. Ele pega frutas do Vale do São Francisco e transforma num aguardente e já tem várias frutas e está bem conhecida. E mais assim, o que mais me chama a atenção, apesar de eu não trabalhar, mas admiro muito quem trabalha, são as punks. Eu acho você pegar aquelas plantas da caatinga, umbu, a palma, o cacto e transformar aquilo em comida, eu acho bem sertanejo, eu acho bem bonito. Bem, Felipe, falando em cozinhar, todo episódio a gente tem a sorte de ver o nosso convidado botando a mão na massa. E eu queria saber qual é o prato que você vai preparar pra gente hoje. Eu escolhi hoje pra gente, eu vou preparar um arroz de polvo, que me remete muito à minha gastronomia mais afetiva, não é um prato tão elaborado, com apresentação feito Quintas Gourmet, mas é um dos pratos que eu mais apresento para quem quer conhecer um pouco do que é uma cozinha autoral mesmo, assim, de raiz. E é um arroz de polvo que eu fazia há muitos anos lá em Recife, que me lembra muito meu pai, que trabalha muito com polvo. E que sempre eu faço quando a gente vai para os rios, alguma coisa que ele combina muito, ele traz esse ar de mar, de rio. E vamos para a cozinha para a gente provar. Então vamos lá? A gente já tá aqui na cozinha, o Felipe já tá pronto, já separou os ingredientes. Conta pra gente o que é que vai nessa receita. Já vesti minha fantasia, né? Já vestiu a fantasia. Inclusive, falar em fantasia, eu assim, tenho muito respeito, por ser um cozinheiro amador, tenho muito respeito à figura do chefe. Hoje eu acho que o nome chefe está muito banalizado. Todo mundo, o cozinheiro em casa é um chefe, qualquer pessoa hoje é chefe. Então eu tenho muito respeito pela figura do chefe. Então eu opto por não ter uma doma, nem gosto de ser chamado de chefe. Mas fiz esse aventalzinho para ficar bonito aqui na câmera e a gente poder cozinhar. Posso começar? Vamos? Como falei, eu selecionei hoje para a gente fazer um arroz de polvo. Eu já cozinhei, adiantei alguns processos e já cozinhei esse polvo. Aqui tinha 1,5 kg de polvo, que dá mais ou menos para 6 pessoas. Esse arroz dá para 6 pessoas. Se quiser chegar mais gente, bota mais arroz. É feito água no feijão. Tá chegando gente, bota mais água no feijão. Aqui a gente bota mais arroz no arroz de polvo. Isso aqui eu deixei tratei os polvos, limpei e 1 hora, mais ou menos 1 hora, ele em fogo bem baixinho. Tirei os tentáculos e cortei eles em cubinhos. Com a mesma água do polvo, eu reservo um pouco da água, tá aqui, caso a gente precise, no complemento da finalização. Eu cozinhei arroz, aqui é arroz parboilizado, arroz comum de cozinha. Não é o branco, porque se a gente for usar o branco ele vai empapar na receita.
E também aqui a pegada é realmente que seja algo caiçara, do litoral. Então não estou usando nem arbóreo, não é feito risoto, não estou usando nem um arroz bomba, porque não é uma pegada espanhola. Aqui é realmente uma pegada do litoral de Recife, inclusive, de Pernambuco. E a outra pré-preparo que eu fiz foi o leite de coco. Leite de coco você pega o coco ralado, deixa ele uns 10 minutinhos descansando em água morna, depois processa bem no liquidificador, passa no pano, ele espreme bem e aqui você tem o extrato do leite. Então chega de comprar industrializado, porque isso aqui é outro sabor. E aí para a receita a gente vai usar, para o refogado base, a gente vai usar os 3 pimentões. Aqui tem meio pimentão vermelho, meio amarelo e 1/4 do verde. Veja que as proporções são bem diferentes. Meia cebola grande e 2 dentes de alho picadinhos. Um tomate meio bem maduro, pode ser com a semente e tudo. Aqui a gente vai colocar ele todo. E aqui pimenta de cheiro, talinho de coentro bem picadinho e uma pimenta dedo de moça. Para finalizar, cheiro verde. E a gente também vai usar um pouquinho de azeite de dendê, que aí já é uma pegada mais de influência lá de Juazeiro, um pouquinho baiana. Aí eu vou dar um toque com azeite de dendê nessa receita. Eu gosto de uma panela mais pesada, que ela consegue controlar bem o calor. E a gente vai pegar essa receita, a gente vai usar bastante azeite. Apesar dela ser uma receita bem tradicional, bem de pescador mesmo, eu vou dar uns toques aqui de adaptações minhas, que traz muito sabor e vai fazer um diferencial bem legal. Vou deixar aquecer um pouquinho aqui. Já vou entrando com alho e a cebola. Não precisa ter ordem aqui, porque eles vão refogar juntos. Não precisa ser o alho antes ou a cebola antes. E aqui a gente vai deixar ele dar uma douradinha. Cada ingrediente tem seu tempo de cozimento. Então por isso a gente vai entrando por etapas. Que é o que a gente chama também de construção de sabores de um prato. Então a gente vai entrar com a cebola, que é o que leva mais tempo. Depois vai vir com os pimentões, as pimentas, por último o tomate, que é o mais fresco. Olha, agora que todas as verduras estão bem refogadas, bem caramelizadas, eu vou entrar com um pingo de azeite de dendê, é pouquinho mesmo, só para dar uma cor e trazer uma nuance e uma homenagem à nossa cidade aqui vizinha, que é Juazeiro da Bahia, que usa muito esse ingrediente. E vou entrar também com aquele leite de coco. Lembra muito a base de uma moqueca. Esse prato lembra muito a base de uma moqueca. Aqui é o caldo do cozimento do polvo. A gente vai botar um pouquinho e vai deixar ele dar uma rápida reduzida. Olha, agora a gente já viu que chegou no ponto, tá bem caldoso ainda aqui esse refogado, com a água do polvo, com o dendê e com o leite de coco. A gente vai entrar com o polvo já partidinho. Eu gosto dele em pedaços um pouco maiores mesmo, para você sentir a textura do polvo, para você mastigar bem. Olha, agora a gente vai entrar com arroz, que nesse caso eu já cozinhei. Tem gente que faz aquele refogado, entra com o arroz sem estar cozido, e depois vai adicionando o caldo. Eu prefiro cozinhar o arroz na água do polvo, reservar e finalizar naquele refogado. É opção minha, é para dar mais ponto no arroz, para ele não ficar empapado, e por isso também eu uso o arroz parboilizado. E aqui eu vou medindo a quantidade. Isso aqui eu botei mais ou menos 3 xícaras de arroz cru, que aí rendeu bastante. Mas aí eu vou medindo aqui e vendo a quantidade. Se fosse para bastante gente, eu botava mais arroz, que o sabor do polvo aqui já está bem integrado. Aí aqui eu já agregando técnicas e o que eu vou vendo que evolui no prato, eu finalizo ele primeiro com acidez, que a gente precisa
em todos os pratos, independente de ser frutos do mar. A acidez é importantíssimo, mas frutos do mar pede muito. Então aqui entra com um pouquinho de limão, com cheiro verde. Aqui só tem coentro e cebolinho, que eu acho que combina muito com a gastronomia nordestina, com nossa raiz. E aqui o prato já está finalizado, cheio de cor, bem colorido, com muito sabor, com muita untuosidade. E aqui a dica do Quintas Gourmet no meu toque, aqui para o público do Na Ponta da Língua. E depois de tanto papo bom, a gente chegou no melhor lugar agora na mesa pra gente se servir. Vamos tirar um pouquinho a nossa máscara. Adriano, eu queria antes de a gente comer, fazer uma brincadeira contigo. Porque assim, a Quintas Gourmet, eu sempre trabalho com harmonização. E esse prato, eu acho que ele combina com coisas leves. E aí eu gosto muito dos produtos da região. E escolhi 2 produtos que eu acho bem interessante aqui. Um é um vinho branco, aqui da região, que ele vai ter 2 uvas bem leve, bem frutada, bem refrescante, que é a Chenin Blanc e a Viognier. E a outra é uma cerveja também bem refrescante, uma APA que está sendo produzida aqui, que é o American Pale Ale, que eu acho que combina muito bem com o prato. E eu queria que você provasse os 2 e harmonizando e me dissesse o que você preferia. Bom, então com licença, Felipe, provar o prato. Espero que você goste, amigo. Foi com muito carinho. Gostoso, né? Muito bom. Textura do polvo, macio. Dá pra sentir bem também todos os ingredientes. Os elementos, aquelas verduras. Ficou bem acentuado. Vamos agora à nossa harmonização. Qual é o primeiro? Aí é bem livre. Vamos começar pelo vinho. Leve, né? Tem uma acidez bem presente. E aí eu acho que ele é bom para quebrar um pouco esse colágeno que o povo tem, essa untuosidade daquele azeite que eu finalizo o prato. Eu acho que deu uma boa... Dá uma suavizada, né? Uma boa sintonia. Vamos agora ver a cerveja? A cerveja. Eu gostei dos 2. Eu tenho uma quedinha pela cerveja, enquanto escolha natural das coisas. Mas eu acho que com o prato eu fico com vinho. Porque eu acho que deu uma limpada, assim, como se você comesse, aí bebeu algo que volta o sabor de novo do prato novamente. E eu acho que eu vou concordar contigo, Adriano, porque a acidez do vinho, ele quebra bem, aí você dá uma garfada, prova o vinho. Aí sente o sabor todo de novo, né? E que também tem muito a harmonização tem muito também do ambiente. Aqui a gente tá num jantar, se a gente estivesse no Rio, com esse prato, talvez a gente ia preferir a cerveja. Eu acho que tudo isso faz parte da harmonização. Felipe, então muito obrigado por nos receber na sua casa, pela disponibilidade de cozinhar hoje pra gente aqui. Poxa, eu que agradeço, fiquei super feliz com o convite, adoro esse projeto de vocês, acompanhei toda a primeira edição, vi toda a primeira temporada, assisti todos os episódios, já era fã e estou muito feliz em ter participado aqui. Obrigadão mesmo, Adriano. E para você que acompanha, que veio aqui nessa visita com a gente, obrigado também. Lembrando que todos os episódios, tanto da primeira temporada como dessa nova, estão disponíveis no portal Culturama. E segue o Quintas Gourmet e o Caçador de Oportunidades lá no Instagram. Até a próxima! Na ponta da língua.